Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Biociências. Neste vídeo nós iremos conhecer as células que formam o sistema nervoso. Supondo que vocês já assistiram a nossa última aula, vocês já conhecem a função e organização do sistema nervoso. Se não, o link está na descrição dessa aula. Nós vimos que o sistema nervoso é formado pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e que ambos, evidentemente, possuem células do tecido nervoso. As células do tecido nervoso podem ser classificadas em dois grupos principais, que são os neurônios e as células da neuróglia, também chamadas de células da glia ou simplesmente de gliócitos. Esses dois grupos de células são encontrados tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Pois bem, quando falamos de neurônios, devemos ter em mente que existem vários tipos diferentes de neurônio. Por exemplo, no cerebelo, uma estrutura relacionada com a coordenação dos movimentos, existe um tipo de neurônio chamado célula de Purkinje, que é encontrado exclusivamente no cerebelo, em mais nenhuma outra região ou estrutura do sistema nervoso. Da mesma forma, existem diferentes tipos de células da neuróglia, algumas que são exclusivas do sistema nervoso central e outras que são exclusivas do sistema nervoso periférico. Dentre as células da neuróglia residentes no sistema nervoso central, nós encontramos os astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e célula ependimária. No sistema nervoso periférico, encontramos a célula de Schwann e a célula satélite. Pessoal, é o seguinte, eu farei vídeos separados para explicar com mais detalhes sobre os neurônios e sobre a neuróglia. Acontece que é difícil falar de um sem mencionar o outro, sem ter conhecimento prévio sobre outro tipo. Então, o intuito desse vídeo é fornecer informações bem básicas, bem fundamentais, para que vocês compreendam de forma muito mais clara as próximas aulas que serão mais detalhadas sobre os neurônios e sobre as células da neuróglia. Pois bem, vocês lembram da função do sistema nervoso? De forma resumida, podemos falar que é a manutenção da homeostase, juntamente com o sistema endócrino, e a geração dos comportamentos, como através da sensibilidade, integração e função motora. E quem é a célula responsável por realizar tais funções? É nada mais nada menos que os neurônios. Os neurônios são os poderosos chefões do sistema nervoso. Isso devido a duas características principais deles, que é a irritabilidade e a condutibilidade, ou seja, a capacidade de receber estímulos de forma única e transduzir e conduzir estes estímulos para outros neurônios e órgãos efetores. Os neurônios apresentam potenciais de ação e são capazes de propagar o impulso nervoso. Apenas eles. As células da neuróglia, elas possuem até propriedade elétrica, mas não em tal complexidade que os neurônios apresentam. Os neurônios são divididos basicamente em três partes principais, que são o corpo celular, também chamado de pericárdio ou soma, usualmente a região que recebe os sinais. O axônio, que é uma projeção do corpo celular, é uma região onde usualmente conduz os sinais. E o telodendro, que é a região onde usualmente transmite os sinais. Lembrando que existem vários tipos de neurônios e muitas classificações que nós veremos mais para frente. Aqui está representado o neurônio usual, que de forma usual também ele capta sinais pelo corpo celular, conduz pelo axônio e transmite pelo telodendro. E as células da glia, onde entram as células da glia nessa história. As células da neuróglia, elas possuem a função de fazer o suporte dos neurônios, suporte à nutrição e etc. É claro que antigamente pensava-se que era apenas isso, mas na verdade sabe-se que as células são essenciais não só para a sobrevivência, mas como também para o funcionamento dos neurônios em vários quesitos. E quem tem ganhado um papel muito importante, tem ganhado um destaque muito importante na ciência, atualmente são os astrócitos. Mas falaremos deles na aula sobre eles. No momento, é importante saber que as células da neuróglia são células conhecidas principalmente por fornecer suporte aos neurônios. E aqui eu farei mais duas observações adicionais antes de ir para o próximo slide. Primeiro, o axônio, que conduz o impulso elétrico,
ele pode ter um isolamento e proteção ou não. Geralmente ele possui um isolamento e proteção em sua membrana. O seu isolamento é formado pela membrana celular de oligodendrócitos, no caso do sistema nervoso central, e pela membrana celular de célula de Schwann, no caso do sistema nervoso periférico. Isso é importante que vocês saibam para a compreensão das próximas aulas. Então, existe uma proteção que é chamada de bainha de mielina, e que recobre os axônios, que são formadas ou pelos oligodendrócitos ou pela célula de Schwann, dependendo da localização do neurônio, sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Segunda observação. Eu coloquei no título, assim como a maioria das pessoas fazem, células no sistema nervoso, e mencionei as células do tecido nervoso. Lembrem-se que sistema compreende tecidos, compreende órgãos e, consequentemente, tem diversos outros tipos celulares que fazem parte do sistema nervoso como um todo. Por exemplo, célula do tecido conjuntivo, que forma as membranas do cérebro, por exemplo, dura mater, aracnoide, pia mater, etc. Enfim, as células que eu mencionei aqui são as células do tecido nervoso. As células do sistema nervoso são essas e muito mais outras além disso. E aqui na coluna esquerda desse slide, nós temos a separação que eu já fiz no slide anterior, da neuróglia, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. E aqui tem o desenho do neurônio, que se encontra tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Lembrando que existem vários tipos de neurônios. Seguinte, os astrócitos. Qual a função dos astrócitos? Os astrócitos, exemplificados aqui, eles fornecem suporte e nutrição aos neurônios, principalmente. Eles possuem prolongamentos que contatam o vaso sanguíneo e outros que contatam os neurônios. Dessa forma, eles retiram nutrientes do vaso sanguíneo e transmitem para os neurônios. Além disso, eu falei que eles têm destaque muito importante na neurobiologia. Eles podem controlar diretamente o potencial de ação, o impulso nervoso de neurônio. Isso será discutido em outro vídeo. Os oligodendrócitos. Como eu disse, eles fazem a bainha de mielina no neurônio localizado no sistema nervoso central. Uma proteção e isolamento que nós iremos mencionar na próxima aula. Micróglia. Micróglia é um fagócito do sistema nervoso central, uma célula de defesa. Ela fagocita corpos estranhos, nesse exemplo aqui, o micróbio, e faz a defesa do nosso organismo no sistema nervoso central. Células ependimárias. A célula ependimária é uma célula colunar ciliada responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. Ela produz o líquor que percorre pelos ventrículos cerebrais e pelo canal central da medula espinhal, e também com seus cílios elas movimentam esse fluido, além de captar moléculas, fatores de crescimento e várias outras substâncias. No sistema nervoso periférico, temos a célula de Schwann, aqui representada, que ela recobre com sua membrana celular o axônio do neurônio no sistema nervoso periférico, e aqui temos a célula satélite. A célula satélite seria o astrócito do sistema nervoso central. Assim como a célula de Schwann seria o oligodendrócito no sistema nervoso central, a célula satélite seria o astrócito no sistema nervoso central. Por quê? Ela faz o suporte e nutrição, faz uma troca de substâncias com o neurônio e substâncias presentes no meio intersticial extracelular. Uma função ligeiramente semelhante com os astrócitos. Ok? Para essa aula, é isso que eu queria passar. Conceitos entre célula e função da neuróglia no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, e mostrar a importância dos neurônios no sistema nervoso como um todo. E nas próximas aulas, nós abordaremos a morfologia dos neurônios, a forma dos neurônios de forma muito mais aprofundada. Na aula seguinte, falaremos sobre a classificação dos neurônios, uma classificação estrutural e funcional. E na outra aula, falaremos sobre as células da neuróglia, também de forma mais aprofundada. E aqui eu trouxe temas que nós vamos falar ao decorrer do nosso curso.
como por exemplo, mielinização, comunicação no sistema nervoso, sinapses, impulso nervoso, canais de membrana, principalmente canais iônicos, neurotransmissores, reparo e regeneração no sistema nervoso, além de outros fatores. Pessoal, eu diria que o diferencial deste minicurso é que ele está sendo elaborado de forma organizada, possibilitando que qualquer pessoa com conhecimento mínimo em biologia celular e citologia seja capaz de aprender os conceitos básicos em neurociência. Infelizmente, eu esqueci de mencionar a formação do sistema nervoso, a embriologia do sistema nervoso. Mas, felizmente, tem disponível no YouTube uma aula excelente do professor Rogério Gozzi que mostra desde a diferenciação do folheto embrionário da ectoderme até a formação do tubo neural, das goteiras neurais, com uns desenhos bem bacanas. E eu vou deixar na descrição desse vídeo para quem quiser estar dando uma olhadinha. Por fim, se você gostou da ideia do minicurso, que está sendo disponibilizado gratuitamente, mesmo porque ainda estou treinando a minha didática, a produção dos conteúdos, produção dos slides, etc., ajude-nos a crescer, simplesmente se inscrevendo no canal, avaliando positivamente o vídeo e juntando-se a nós em nossas redes sociais. No mais, obrigado por assistir até aqui, tenha um bom dia, bons estudos e um abraço.